Patrimônio brasileiro, o petróleo existente na camada do pré-sal voltou a provocar disputa entre os estados interessados na riqueza que se espera obter com a exploração. Em 2011, um projeto redistribuindo os chamados royalties do petróleo provocou muita discussão entre os senadores. O texto foi aprovado no Senado e aguarda a votação na Câmara dos Deputados. As reservas do pré-sal ficam entre 5 e 7 quilômetros abaixo do solo marinho. Tem 800 quilômetros de extensão e vão do Espírito Santo a Santa Catarina. Os royalties são a compensação financeira pela exploração de petróleo dada a estados e municípios produtores. A falta de uma lei sobre a distribuição deles impede a licitação e a exploração dos campos. Em 2010, o Congresso Nacional aprovou a partilha igualitária de royalties entre todas as unidades da federação, de acordo com o Fundo de Participação dos Estados e Municípios. A nova regra também valeria para todas as áreas de exploração de petróleo no país, mas foi vetada pelo então presidente Lula. Um pré-sal a 300 quilômetros da costa não pode pertencer a uma única cidade, a um único estado. Portanto, ele pertence à nação. Lula enviou ao Congresso um projeto de lei propondo nova divisão de royalties apenas para o pré-sal, sem alterar as regras para as áreas já licitadas. Ainda no primeiro semestre de 2011, o senador Wellington Dias elaborou um projeto que aumentava os recursos destinados a estados e municípios não produtores. A discussão do pré-sal no Senado passou a ser feita em 3 frentes: a análise do projeto enviado pelo Executivo, o veto dado por Lula à partilha igualitária e a proposta de Wellington Dias, que acabou sendo aprovada pelo plenário do Senado em outubro, na forma de um projeto substitutivo. A distribuição que estamos fazendo é para que essa partilha seja colocada para todo o Brasil e que esse dinheiro seja carimbado nas necessidades do povo, para ser investido em educação, em saúde, em segurança, infraestrutura, cultura, esporte. Nós temos aí pelo menos mais de meio século de exploração de uma riqueza que pode mudar a história dos brasileiros e do nosso país. Pelo projeto aprovado no Senado, a União receberá 20% dos royalties do pré-sal, os estados produtores 22%, os municípios produtores 5%, os municípios onde há operações de embarque e desembarque de petróleo 2%, e o fundo especial que será distribuído para estados e municípios não produtores ficará com 51% do total. Os contratos em vigor também serão alterados para aumentar o repasse aos não produtores, que vai passar dos atuais 8,75% para 40%. Parlamentares do Rio de Janeiro e do Espírito Santo não concordam com as mudanças. O que foi licitado não pode ser modificado. Ou seja, os royalties de campos já licitados têm que ter a destinação que tinham no momento que foi assinado o contrato. A discussão é daqui para frente, as regras do pré-sal. O destino da partilha dos royalties do petróleo está agora nas mãos dos deputados federais. A Câmara já montou uma comissão para iniciar os debates. A expectativa é que a matéria tramite em regime de urgência e seja votada logo para evitar que seja discutida ao longo de 2012, ano eleitoral. Num ano eleitoral, como aconteceu em 2010, as coisas são votadas na emoção de quem quer ganhar a eleição, na raiva de quem perdeu a eleição. Ou seja, votando antes ou depois nós teremos problema. E mais ainda, quanto mais tarde formos tomar essa decisão, eu acho que mais difícil para se fechar a equação.